Estava assistindo um programa na televisão, esses programas de domingo que contam a história das pessoas, algumas que perderam o contato com parentes e que depois se reencontram. Irmãos que ficaram 30, 40 anos sem saber um do outro. Só que uma história me chamou a atenção. Era o caso de uma filha que durante a sua infância foi maltratada pelo padrasto, sob as vistas grossas de sua mãe. E segundo ela, a mãe usava constantemente palavras duras com a filha. A agredia, a humilhava e não expressava nenhum carinho. Então essa filha cresceu e o sentimento para com sua mãe foi o pior possível. Ela tinha muita raiva da mãe, porque ela nunca a defendeu, nunca teve palavras de estímulo, de altruísmo, só sabia xingar. E essa filha, agora adulta, tornou-se amargurada. Uma vida amarga, porque foi isso que lhe deram para ela quando mais nova. Daí o apresentador de televisão propôs fazer uma reaproximação da filha com a mãe, no dia do seu casamento. Então eu fiquei observando a cena em que a mãe aparece e pede perdão à sua filha. Que situação dramática. Anos de xingamentos e nenhuma demonstração de carinho, e agora, em alguns minutos, esperar que a filha a perdoasse. Claro, muita amargura no coração daquela filha. Mas o final me surpreendeu, pois ali foi restabelecido, pelo menos em frente às câmeras de televisão, uma modesta reconciliação. E foi pensando nisso que resolvi trazer à reflexão esse assunto, esse tema, a amargura, esse sentimento amargo de aflição, de angústia, de desamparo, de dor e que atinge tantas pessoas. Você já passou por isso? A amargura? Está passando por essa situação? Então, quem sabe essa reflexão possa lhe ser útil. Todos nós, em algum momento da vida, poderemos passar por isso, a amargura. Esse sentimento de gosto amargo, frustração, desamparo, angústia. Então presta atenção. Sentir amargura não é pecado, mas cultivar a amargura pode nos levar a muitos pecados, que inclui a ira, a cólera, sentimento de vingança, além de trazer prejuízos à nossa saúde. A amargura é como veneno que definha a pessoa, que destrói a resistência e que mata. Então eu quero lhe trazer o exemplo de um personagem da Bíblia que tinha tudo para ser um amargurado. Você com certeza se lembra desse personagem. José do Egito. Foi vendido pelos irmãos como escravo, viveu no Egito como escravo, longe de sua família, trabalhou duramente como escravo, foi preso injustamente por ser acusado de assediar a mulher de Potifar. Aliás, ficou bastante tempo na prisão. E ele tinha tudo para ser um amargurado. Mas através de sua vida nos ensinou que é possível sim vencer a amargura. E a história dele está no primeiro livro da Bíblia, mais precisamente em Gênesis, a partir do capítulo 37. E quando você puder, leia essa dramática, porém bonita história. E alguns pontos que quero salientar da vida de José. A despeito de ter sido covardemente vendido pelos seus próprios irmãos, José não permitiu que a amargura criasse raízes. Lembre-se disso. Não deixe a amargura criar raízes no seu coração. Você sabe, a raiz é o que sustenta uma árvore. E se você cortar a raiz, o que acontece com a árvore? Ela morre, não é? A amargura também é assim. Então José tinha motivos para fomentar o ódio contra seus irmãos. Eles o haviam vendido como escravo. Podia tê-los punido quando mais tarde tornou-se governador do Egito. Porém, quando reencontra os seus irmãos traidores, mostra que durante todos aqueles anos de sofrimento, longe de casa, provocado pela maldade deles, ele não permitiu que a amargura criasse raiz em seu coração e produzisse sentimentos e ações das quais Deus não se agradaria.
Claro que José ainda tinha em sua memória as dores que enfrentou, mas elas não eram uma raiz de amargura em seu coração. Eram apenas uma lembrança de um momento triste e que foi superado com a ajuda de Deus. Agora, seu coração estava cheio de boas raízes, que produzia boa árvore, que produzia bons frutos. José entendia que não cabia a ele se vingar ou penalizar seus irmãos. Às vezes, diante do nosso sofrimento de amargura, nós queremos achar culpados, não é? E então o desejo de descarregar toda aquela raiva, que pode ser num pai, numa mãe, num padrasto, no seu chefe que o demitiu sem justa causa, no hospital que atendeu mal o seu ente querido. Então José confiava que toda retribuição e justiça era a função de Deus e não dele. E ele teve oportunidades, claro, mas não retribuiu mal com mal. Antes perdoou seus irmãos, mostrando que não havia vingança em seu coração, que a amargura não acharia lugar para produzir maus frutos em sua vida. E a Bíblia conta que José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Está lá em Gênesis, capítulo 45, verso 15. José via suas dores como parte do plano de Deus para a sua vida. Ele as canalizava e as usava para seu crescimento e maior aproximação de Deus. E não usava isso como combustível para manter e aumentar a sua amargura. Você sabe que um dos maiores combustíveis para manter a amargura viva é ficar remoendo mágoas. Essa coisa de ficar lembrando, de ficar relembrando das ofensas cometidas contra nós, das dores que passamos, das dificuldades que enfrentamos. O pastor americano Rick Warren, autor do best-seller Uma Vida com Propósito, ele costuma dizer: o que passou, passou. Nada mudará o passado. Você apenas machuca a si mesmo com sua amargura. Então, diz ele, para seu próprio bem, aprenda com o passado. E em seguida, se afaste dele. E é isso mesmo. José preferiu lançar no mar do esquecimento todas as experiências desagradáveis. Todas aquelas histórias que trouxeram a ele a dor da amargura. Sabe qual o nome que José deu ao seu primeiro filho? Manassés. E sabe qual o significado do nome Manassés? Vem do hebraico Manassé, a partir do nome Menaché, que quer dizer aquele que está entregue ao esquecimento, ao perdão. Significa ele esqueceu. José deu o nome de Manassés ao seu primeiro filho, pois ele dizia: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Está lá em Gênesis capítulo 41, verso 51. Que lindo, não é? Você acha que Deus teria usado José de forma tão maravilhosa, tão grandiosa, se ele vivesse preso ao seu passado, cultivando desejos de vingança vindos de um coração amargurado? É claro que não. Então José não deixou a amargura impedir que ele fosse usado por Deus, que foi um homem que fez diferença em seu tempo e até hoje ele é lembrado como um exemplo de homem de Deus. Caso a sua amargura fosse a sua marca, certamente não seria uma boa lembrança. E você? Que tipo de amargura você tem alimentado em sua mente? Que sentimentos de amargura da sua infância têm lhe acompanhado até hoje? O que está faltando para você virar essa página tão destrutiva, tão impeditiva de você novamente ter um sorriso espontâneo no rosto, de poder olhar nos olhos de quem tanto lhe trouxe amargura? Claro que cada um tem a sua história, eu tenho a minha, você a sua, mas que possamos ter um coração mais aberto, disponível, em permitir que Deus nos auxilie nessa cura. Muitas vezes tão difícil, mas necessária. Não deixe que a amargura tire a sua alegria. Substitua a amargura por amar cura. Deus nos ajude nesse propósito. Um forte abraço.